concluindo bem o que Deus colocou nas nossas mãos. Concluindo bem. Quero que você diga para algumas pessoas ao seu redor: Deus quer que você conclua muito bem os projetos que Ele colocar nas suas mãos. Amém? Deixa eu ler um texto com vocês, Hebreus capítulo 12. Portanto, o escritor aos Hebreus diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Tem uma tradução que diz todo o peso. Tem tudo a ver com o que nós aprendemos aqui no teatro. Todo o peso que nos atrapalha, o peso do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ele continua dizendo, agora o escritor aos Hebreus nos dá 3 conselhos para que nós completemos esta corrida que ele chama aqui, não é essa corrida, essa carreira. Versículo 7: suportem as dificuldades. Em segundo lugar, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Em terceiro lugar, façam caminhos retos para os seus pés. Suportem as dificuldades, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, e façam caminhos retos para os seus pés. Mas o que eu quero focar com você aqui é o que o escritor cita aqui, não é? Ele cita a corrida. Existe uma corrida, não é? Que todos nós estamos envolvidos. Ele usa essa figura de uma corrida, e eu quero sugerir a você que o escritor aos Hebreus não está se referindo a uma corrida, essas corridas mais rápidas, não é? De 100 metros, 200 metros rasos aí, não é? Que é aquela explosão de força, de energia. Mas eu quero sugerir a você que o escritor está nos falando sobre uma corrida que se parece mais com uma maratona, porque essa corrida tem a ver com a nossa vida. E na nossa vida nós não estamos correndo uma corrida num tiro curto. A corrida que nós estamos correndo é uma corrida que vai durar toda a nossa vida. Quem está comigo, diga amém. Diga assim: toda a minha vida. Então eu estou falando sobre um tipo de maratona, não é? E tem muita diferença, não é? Eu estava conversando hoje com o irmão da nossa célula, o Edson, deve estar por aí. Ele é maratonista, estava compartilhando o testemunho dele. Ele tem corrido em diversas maratonas. Ele estava me contando que é bem diferente, não é? Se você convidar esse que é o mais rápido do mundo na atualidade, né? O Bolt, né? Não sei como é que é o primeiro nome dele. É aquele cara que parece né? The Flash, né? Esse cara, se você convidar esse cara para correr uma maratona, provavelmente ele vai se dar mal, ele vai perder, porque ele não está preparado. Ele está preparado para um outro tipo de corrida. O maratonista, a preparação de um maratonista é completamente diferente. E o que eu quero trazer para você é que essa diferença, numa corrida rápida, um tiro curto, não é? Tudo é importante, não é? A largada é importante, é aquela explosão, como eu disse, e a linha de chegada está logo ali, e aqueles corredores não podem deixar escapar nenhuma oportunidade, e eles logo estão cruzando aquela linha. Mas os maratonistas, a estratégia de um maratonista é diferente. Na maratona, a largada nem sempre é tão importante. Aliás, eu estava vendo aqui, não sei quantos de vocês gostam disso, mas eu gosto de assistir, não é? A corrida de São Silvestre, por exemplo. Você vê aquele monte de gente, na hora que dá o sinal da largada, aquele povo sai na maior corrida. Quem já viu aquela correria, não é? Aquela bagunça toda. Boa parte daquela turma não vai chegar até o final, não é verdade, gente? Eles estão ali fazendo festa, não é? Estão querendo aparecer na televisão. Tem uns caras que vão cheios não é? Estereotipados com uma série de aparências diferentes, mas eles não estão preparados, eles não estão ali para realmente chegar até o final e concluir aquela prova com qualidade. O maratonista, ele precisa conhecer o percurso, ele tem que ter sabedoria, tem que administrar a sua energia, ele tem que manter o seu ritmo, ele tem que guardar a sua energia para o final da prova, não é? Esse ano foi interessante, tinha 3 ou 4 que estavam bem perto ali, e nos últimos metros, um deles ali saiu, explodiu, ele
conseguiu energia e forças, não sei de onde, ele deu aquele tiro, não é? E ele conseguiu ultrapassar os outros e passou e chegou em primeiro. Assim é uma maratona, é diferente correr uma maratona. E eu queria sugerir a você que Deus tem nos chamado para que nós corramos a maratona da nossa vida e cheguemos no final celebrando. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Então é isso que eu quero falar com você, sobre concluir bem, terminar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Eu coloquei uma frase aqui: o mais importante em uma maratona não é tanto o seu início, mas é a constância durante o percurso e o final da prova. Então, a constância no percurso e aqueles últimos metros tem muito mais importância do que o início da prova. E é isso que a palavra de Deus diz. Nós encontramos esse princípio na palavra. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, nós lemos, Salomão escreve: o fim das coisas, o homem mais sábio do mundo escreveu o seguinte: o fim das coisas é melhor do que seu início. Quero que você leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá. O fim. Então eu quero dizer a você nessa noite, talvez alguns aqui nem concordem com o que eu estou dizendo, mas eu quero pedir que você pense, porque é verdade o que eu estou dizendo, e é verdade o que a palavra de Deus diz. Nem sempre nós iremos começar bem, mas o mais importante é nós concluirmos bem o que Deus colocou nas nossas mãos. Nem sempre nós começaremos do jeito certo. Me lembro de uma das parábolas que Jesus ensinou aos seus discípulos. Diz que um pai convocou os seus filhos para vir trabalhar com ele. Disse para um: olha, vem trabalhar comigo na minha vinha hoje. E esse filho, um deles disse prontamente: eu vou com você, pai, pode contar comigo. Mas não foi. O outro filho disse: não vou, pai, eu tenho algumas coisas para fazer. E disse: não vou. Mas passou um tempinho, ele refletiu, e aquele chamado do pai mexeu com o seu coração. E Jesus disse: esse segundo foi. O que disse que não iria, acabou indo. Eu pergunto a vocês: quem terminou bem? Quem concluiu? Quem se deu melhor? O que prometeu e não foi? Ou aquele que não tinha muita convicção, mas acabou indo e finalizou a sua tarefa? Quantos entendem o que Deus está dizendo? Talvez alguns de vocês estejam aqui, você tem conhecido o Senhor, quem sabe por meio de uma situação na sua casa, sua esposa trouxe você, uma enfermidade na sua família, houve algum pretexto, você nem começou muito bem, mas de alguma forma Deus te trouxe para a sua casa, e você nem sabe que Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Ele te trouxe para revelar a presença dele para você, fazer você, te capacitar para que você chegue lá no final da sua jornada, celebrando o nome do Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 7, ainda no livro de Hebreus, veja o que o escritor diz: lembre-se dos seus líderes, lembre-se dos seus mentores, lembre-se daquelas pessoas que são referência na sua vida, o que eles falaram, não é? Que eles falaram a palavra de Deus. E observem bem o que, queridos? Observem bem o fim de suas vidas, imite a sua fé. Eu quero perguntar uma coisa a você nessa noite: quem são os seus mentores? Quem são as pessoas que você tem como referência na sua vida? Como aquele modelo que você quer seguir, não é? A gente vê tantas. Eu estava esses dias lendo, por acaso eu fui fazer uma pesquisa. Se você entrar no Google e fizer uma pesquisa assim sobre os artistas que eram artistas muito conhecidos no mundo todo, cantores, e que morreram antes dos 40 anos de idade, eu fiquei chocado com essa pesquisa que eu fiz hoje, essa semana. Quantos artistas, quantos ídolos da juventude, pessoas que eu moro aqui, nós moramos aqui num prédio a 2 quadras de um hotel onde ficam normalmente esses cantores que vêm aqui fazer aqui na exposição de Londrina e tal, e volta e meia junta um povo ali em frente àquele hotel, fazem um barulho, aquelas moças, aquela gritaria, não é? E é um negócio impressionante o que as pessoas fazem por causa das celebridades, das pessoas que elas têm como a sua referência. E esses jovens se vestem como eles, falam como eles, cantam as mesmas músicas, não é verdade? Adotam aquele estilo de vida. E quando você vai observar a vida de muitos desses cantores, desses artistas, dessas estrelas, você observa, eles aparecem, parece que são tão felizes. E quando você começa a estudar a vida pessoal, familiar,
você vai perceber que tem muita infelicidade, tem um buraco na alma dessas pessoas. E eu fiquei chocado com a quantidade de artistas, de gente que eram ídolos da juventude, eram os mentores, e que morreram por causa das drogas, morreram porque foram infectados com doenças sexualmente transmissíveis, morreram como fruto da violência de alguém na sua casa, e eram referência, surgiram como estrelas e logo desapareceram. E a Bíblia diz que nós precisamos observar quem são os nossos mentores, em quem nós estamos espelhando a nossa vida, e que nós precisamos observar a trajetória dessa pessoa, e que o final da vida dele ou dela vai dizer muita coisa. Eu louvo ao Senhor pela vida dos meus pais, pastor Samuel e pastora Lígia. Tem muita gente nesse Brasil que a gente deve considerar e honrar, mas eu honro muito a vida dos meus pais, porque eles não são perfeitos, mas eles têm sido fiéis a Deus desde o começo até o dia de hoje. Meu pai está com 83 anos de idade, minha mãe está quase fazendo 80 anos. Eu não conheço pessoas mais apaixonadas por Jesus como meus pais. Eu aprendi com eles a amar a casa de Deus. Eu aprendi com eles a colocar Jesus em primeiro lugar no meu coração. Foi eles que me ensinaram, que nos ensinaram, eu e os meus irmãos. E a Bíblia diz que nós precisamos olhar e ter pessoas assim como os nossos mentores, porque o final de suas vidas fala mais alto. Queridos, tem muita gente que começa muito bem e termina mal, mas o projeto de Deus para você é que você conclua bem a sua vida. E eu vou te mostrar que depende das suas escolhas. Depende das suas escolhas. Tem uma parte das nossas vidas. Estava aqui ontem ouvindo o testemunho da Laura, e ela contou uma parte do seu testemunho. Ela teve uma experiência terrível na sua casa, perdeu seus pais, não é? Que fizeram muita falta, e ela compartilhou as situações da sua alma. Ela abriu o seu coração com os jovens que estavam aqui. E eu estava pensando, essa parte da nossa vida, da vida de cada um de nós aqui, nós temos uma parte da nossa história que nós não podemos controlar. Onde você nasceu, quem foram seus pais, a cidade, o país onde você nasceu. Não é verdade? Você não controla isso. A situação financeira da sua família no momento em que você foi nascido. E eu sei, dá para a gente concluir que alguns aqui tiveram privilégios que talvez a maioria não teve, pelo contexto onde você nasceu. Porque essa parte da nossa vida nós não temos o controle, mas tem uma boa parte, a maior parte da nossa vida, eu e você temos o controle. São as nossas escolhas que vão determinar onde nós vamos chegar e como nós vamos chegar. Tem uma parte que nós não controlamos, mas a partir do momento em que nós começamos a adquirir as nossas faculdades e a nossa inteligência, a capacidade de pensar, de raciocinar, e quando nós então temos uma experiência com Deus, nós nos tornamos responsáveis pelas nossas escolhas. E são as nossas escolhas que vão nos levar a um final abençoado ou a um final mais ou menos. O projeto de Deus para você é que você tenha um final muito, muito, muito abençoado. 3 maneiras de você e eu concluirmos nossas vidas, a nossa trajetória nesse mundo. E eu quero dedicar essa palavra aos jovens que estão aqui participando do Geração Livre. Vocês estão aí, jovens? Guarda essa palavra. 3 maneiras. Um dos pastores que ministrou aqui, acho que foi o pastor Jeff, na primeira noite, ele falou sobre, ele disse mais ou menos assim, que nós não temos o controle, nós não sabemos quanto tempo temos de vida. Nós não podemos controlar o que vai acontecer no dia de amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, onde nós estaremos. Mas nós podemos controlar as nossas escolhas. Eu quero mostrar para você biblicamente como você e eu podemos concluir a nossa maratona. Diga para alguém: você vai decidir o final da sua maratona. Diga: você vai decidir. Olha o que a Bíblia diz. A primeira maneira de nós concluirmos essa maratona é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia nos mostra: sendo cortados antes da hora. Diga assim comigo: sendo cortados
Pastor, você está brincando? É verdade o que eu estou dizendo. Sendo cortados antes da hora. Eu não estou me referindo às pessoas que morreram no Senhor, porque tem muita gente piedosa, que nós às vezes achamos que morreu cedo demais, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Deus sabe o que é melhor. Amém, queridos? Estou falando sobre pessoas que têm a sua trajetória interrompida, literalmente pessoas, e a Bíblia fala, a sua Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, não vou ler com você, que tem muita gente dentro da igreja morrendo antes da hora. Tem muita gente tendo a sua vida interrompida, e eu conheço algumas pessoas que com elas aconteceu exatamente isso. Provérbios capítulo 29 versículo 1 diz: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, depois de muito amor, depois de muita palavra, depois de muita exortação, quem insiste, a pessoa sabe, é uma decisão deliberada. Eu conheço o caminho, eu sei que tem um abismo ali na frente, alguém me alertou, alguém me falou, meus pais, meus líderes, meus pastores, a palavra de Deus fala, e eu insisto em andar nesse caminho. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, a Bíblia diz, será quebrantado, será quebrado de repente, sem que haja cura. Sem que haja cura. Eu poderia citar N exemplos, eu tenho aqui, não tenho tempo. Eli, Saul, Geazi, Uzias, Nadab e Abiú, Ananias e Safira, aqui no Novo Testamento. Eu quero apenas citar o exemplo de um rei no Antigo Testamento. Um rei chamado Jeorão, um dos reis de Israel, um jovem. 1 Crônicas capítulo 21 versículo 20. Essa é a história desse rei. Era ele da idade de 32 anos. 32 anos. Jovem, um jovem rei. Quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, até os seus 40 anos de idade. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não com as honras de um rei. Se você for, eu não tenho tempo, se você for estudar a história deste rei, foi um rei mau, que fez coisas perversas, que entristeceram o coração de Deus. E o mais infeliz, não tinha ninguém para chorar a morte desse homem. Estavam chorando de alegria. Você já imaginou uma coisa dessa? As pessoas desejarem a morte de alguém? Essa pessoa não era qualquer pessoa. Ele foi um rei do povo de Deus, o povo de Israel. E ele foi cortado. E eu tenho N outros, tenho vários. E talvez alguns de vocês poderiam dizer, mas que Deus que é esse? Que Deus trágico? Que Deus perverso que é esse? Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com as nossas escolhas. Eu conheço a história de um homem, de um irmão dessa casa, que fazia parte dessa igreja há muitos anos. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele quebrava princípios de muitas maneiras. E os pastores alertaram, confrontaram. Olha, não faça assim. Você está correndo risco de vida, colocando em risco a sua família. E num determinado dia, como outro qualquer, esse rapaz que tinha palavras de Deus sobre a vida dele. Quantos aqui creem que você tem palavras de Deus sobre a tua vida que não aconteceram ainda, mas vão acontecer em nome de Jesus? Depende de mim, de você. Tinha palavra de Deus sobre a sua vida. E ele estava andando na estrada e quebrou um princípio. Estava muito em altíssima velocidade. Perdeu o controle do seu carro. Tinha um rapaz do seu lado. Ambos morreram naquele acidente. A sua esposa veio procurar o pastor Samuel, meu pai. Abraçou meu pai, pastor Samuel, dizendo: pastor, e as palavras que Deus deu para o meu marido que não se cumpriram ainda? Por que Deus permitiu isso acontecer? E o pastor Samuel, com muita dor no coração, abraçou aquela irmã e disse: isso não tem nada a ver com Deus. Seu marido quebrou um princípio. Ele saiu fora da cobertura. Ele saiu fora da proteção. Foi uma escolha. Na misericórdia de Deus, ele tinha salvação, está na presença de Deus, mas a sua vida foi ceifada porque ele quebrou um princípio. E eu ouso dizer aqui para vocês que tem jovens aqui, que quem sabe a sua vida, você veio para a geração, mas a sua vida está por um triz, por um fio. Deus te trouxe para este lugar para mudar algumas coisas no seu coração. Deus te trouxe para este lugar para te dizer, para mostrar para você que você pode escolher terminar bem,
Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Diga assim: cortados antes da hora. Fala para alguém: isso não é o plano de Deus para você. A palavra do Senhor diz que Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. Deus tem coisas escritas. A Laura comentou ontem na sua palavra, Salmo 139, diz que Deus estava presente quando eu e você fomos concebidos. Quando éramos uma substância ainda informe, Deus escreveu coisas ao nosso respeito. Muitas delas que não se cumpriram, mas vão se cumprir, dependendo das nossas escolhas. A segunda maneira de nós concluirmos nossa vida, de maneira incompleta. Diga assim comigo: de maneira incompleta. Para não dizer medíocre. Incompleta. Porque, queridos, tem gente que até faz alguma coisa para Deus, mas não tudo. Tem gente que até serve ao Senhor, tem gente que até se converte na última hora. Tem gente que se desvia, fica a vida toda longe do Senhor. Conheceu, se você sair aqui na cidade de Londrina e nas nossas cidades, eu fiquei impressionado com um repórter, uma reportagem que eu recebi de um amigo lá, um pastor do Nordeste. Eles fizeram uma pesquisa nas cadeias de Manaus e constataram que 75% de todos os presos vêm de famílias evangélicas. 75%. Se você andar pela cidade de Londrina aqui pelas ruas e nas ruas das nossas cidades, você vai encontrar muita gente que começou bem. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E talvez alguns deles na última hora vão se lembrar e vão clamar o sangue de Jesus. É como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, que alguns serão salvos como que através do fogo, na última hora. Esse não é o plano de Deus para você. Esse não é o plano de Deus para nós. Eu poderia citar também muitos exemplos. O exemplo que me veio ao coração, o exemplo de Sansão. Meu Deus do céu, quem conhece a história de Sansão? Eu estive lendo nesses dias, um menino que foi consagrado. Um anjo do Senhor apareceu aos seus pais, trouxe o recado: olha, vocês vão gerar um filho, ele será um juiz em Israel. Deus começou a declarar, palavras proféticas foram declaradas sobre esse menino antes dele nascer, queridos. Foi consagrado ao Deus de Israel para ser um nazireu, que era o grau mais alto de consagração. Não poderia tocar em muitas coisas, não poderia fazer uso de bebidas alcoólicas, não poderia tocar em cadáveres, não poderia comer alguns tipos de alimento que eram tidos como alimentos impuros. Um menino que deveria ser, ele foi consagrado, deveria viver uma vida consagrada ao Senhor. Mas você começa, quando você lê a história de Sansão, você vê a história de um menino, de um rapaz e de um jovem que se acostumou com a unção de Deus. Deus deu a ele um sinal único. Ninguém na Bíblia teve um sinal como esse. O seu cabelo, as suas tranças, não é? Deus disse a ele: eu vou te dar forças, porque tinha muitos inimigos que lutavam contra Israel, inclusive os filisteus. No tempo em que Sansão foi gerado, Israel havia ficado preso por 40 anos lá dos seus piores inimigos, os filisteus. E aí Deus levanta Sansão e dá a ele uma força sobrenatural, física. E o sinal dessa força, um sinal profético, era os seus cabelos. E Deus diz a ele: ó, só que tem que ter um segredo, você não conta isso para ninguém, isso é um segredo entre nós, você, os seus pais e eu, seu Deus. Você não reparta isso com ninguém. E eu vou manter a sua força, e eu vou usar a tua força para libertar o meu povo. E ele foi usado muitas vezes, mas você começa a perceber Sansão negociando, brincando com a unção de Deus. Fala para alguém: não brinca com a unção de Deus na tua vida. Mas eu quero que você diga, dá um chacoalhão santo, diga: meu irmão, não brinca com a unção de Deus. Não brinca com a unção. Lá no capítulo, lá em Juízes capítulo 16, nós vamos encontrar Sansão se envolvendo com quem? Com uma mulher dos filisteus. E a Bíblia diz que a sua alma se apegou, a sua alma se ligou a Dalila, essa mulher. A sua alma ficou, a sua alma se afeiçoou a essa mulher. E ele começou a se envolver com ela, queridos.
E aí os filisteus vieram, você conhece a história, olha, faça ele saber, faça ele contar a razão da sua força. E ela começa: se você me ama mesmo, sai, capeta, em nome de Jesus. Você não me ama? Você diz que me ama. Se você me amasse, você contaria o seu segredo. E ele começa a brincar com o sangue, começa a brincar com o segredinho de Deus, com a aliança que ele tinha com. Ele começa a dar algumas dicas. Ele começa a brincar com o diabo, brincar com Satanás, assim como Ló fez. Porque quando Ló se afasta de Abraão, Abraão tinha recebido uma palavra de Deus. Enquanto Ló andou com Abraão, ele estava debaixo da bênção. Deus tinha dado uma palavra sobre Abraão, e Ló começou a se afastar na direção de Sodoma e Gomorra. Sofreu consequências sérias. Sansão fez a mesma coisa. Ele vai conversando, vai abrindo, e não tenho tempo para falar os detalhes, mas ele conta o segredo. Das outras vezes, os filisteus vinham, ele se levantava, lutava, desbaratava. Dessa vez ele contou o segredo, a mulher cortou seus cabelos, seus cachos. Mas o versículo que me choca, é um dos versículos para mim mais fortes no Antigo Testamento, é o que diz aqui em Juízes capítulo 16, versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: eu sairei ainda esta vez, como as outras vezes, como aconteceu das outras vezes. Todas as vezes Deus me usou, a unção de Deus estava sobre a minha vida. Eu vou sair do mesmo jeito. Mas ele já tinha compartilhado, ele tinha entregue, ele tinha aberto mão da sua herança em Deus. E essa frase é uma frase chocante, mas ele ainda não sabia, não tinha percebido que a presença do Senhor já havia se retirado dele. É muito forte isso. É muito forte isso. Se você brinca com a unção, se você brinca com o que é sagrado, querido, não existe comunhão entre sagrado e profano. Eu preguei domingo passado, Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo de Deus, porque eles tentaram oferecer a Deus um fogo estranho. Não tem jeito. Pastor, mas você está esquecendo que Sansão foi usado por Deus para derrotar. Ele matou na sua morte mais inimigos do que em toda a sua vida. É verdade. Seus olhos foram vazados, ele foi levado lá para... Os filisteus zombaram do Deus de Israel, zombaram do juiz, daquele homem de Deus consagrado, não é? E um dia trouxeram ele para uma grande festa. Ele pediu, e pela misericórdia de Deus, Deus ainda concedeu a ele forças. E no dia da sua morte, morreram mais filisteus do que em toda a sua vida. Mas a pergunta que eu te faço é: será que o projeto de Deus para Sansão é que ele morresse com seus inimigos? Ele até fez alguma coisa para Deus, mas não fez tudo não. E Deus tem chamado aí você para a gente fazer tudo. Vou dizer de novo: tem muita coisa para você fazer. Tem muita coisa para você fazer na sua cidade, na sua igreja, no lugar onde Deus tem te plantado. Tem gente para ser alcançada. Tem um povo que Deus vai alcançar naquele lugar, usando a tua vida como um profeta do Senhor naquela cidade. Mas depende de você, meu querido. Depende das suas escolhas. Depende das decisões aqui dentro do seu coração. É impossível viver com um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Você não vai dar conta. Mas tem gente que quer viver assim. Está dentro da igreja, mas sente saudade lá. Mas tem gente que nasceu na igreja. Eu queria experimentar como é que é lá fora. Tem gente que foi experimentar, nunca mais voltou. Tem gente que foi experimentar e foi ceifar, foi cortado antes da hora. Interessante, porque alguém que experimentou a salvação, o poder do sangue de Jesus, nunca mais vai ser feliz no mundo. E tem gente que tenta ser, porque quem experimentou o poder do sangue de Jesus jamais será feliz fora da casa de Deus. Jamais será feliz fora da casa de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito, querido. Nós tivemos uma situação envolvendo um dos nossos filhos.
que no momento da sua vida começou a questionar o André. Começou a questionar. Eu não sinto. Vocês falam que conversa com Deus. Eu não consigo. E nós um dia, eu e a pastora Mônica, nós oramos, nós sentamos em jejum e oração para Deus quebrantar o coração do André. Mas um dia eu olhei para ele e disse assim: você nunca vai ser feliz no mundo. Nunca. Nunca. Você foi consagrado antes de nascer. Mas não tem mais. Você não tem escolha, meu filho. Acabou. Está carimbado para ser um homem de Deus na casa do Senhor. Você só vai ser feliz na casa de Deus. Mas como é que você pode dizer uma coisa dessa, pastor? A minha Bíblia diz, e a sua também, que nós não vamos criar os nossos filhos para a calamidade. E todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. É o que a palavra de Deus diz. Então, não serão felizes. Não adianta, jovem, não adianta. Você não será feliz longe da casa do Senhor. Tem que voltar para a casa de Deus. Sansão nunca foi feliz fora deste lugar. Tanto que lá, não é, naquele dando voltas naquele moinho, com seus olhos vazados, ele teve um encontro com Deus de novo. Teve uma experiência com Deus de novo. Porque ele não conseguiria ser feliz fora deste lugar. Mas eu quero finalizar dizendo para você que esse aqui é o plano de Deus para mim e para você. Que eu e você concluamos com excelência. Uau! E para isso você vai ter que transcender. Transcender. O que é isso, pastor? Transcender. O Beto definiu muito bem hoje. Pastor Beto pegou uma tremenda palavra hoje para os jovens. Foi demais. Cadê o Beto? O Beto está aí? Cadê o Beto? Como todo professor, não é? Ele deu a definição certinha de transcender. Eu gosto disso também, porque eu também gosto de dar definições assim. Ele falou: transcender é superar, ultrapassar, transpor barreiras. Tem uma definição que eu encontrei: transcender é ir além do que é ordinário. E o Beto disse algo importante. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. É um Deus que move no extraordinário. E esse poder está sobre as nossas vidas. Quem pode dizer amém? Quem recebe essa palavra, diga amém. Eu também poderia citar a vocês muitos exemplos. Quero deixar um exemplo com você. Davi, chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não esconde os seus defeitos, os seus pecados estão aqui. Mas Davi tinha uma qualidade que nós precisamos ter: ele reconhecia os seus erros. Eu não disse que nessa trajetória, nessa maratona, que nós não cometeremos erros. O que eu estou dizendo é que nós precisamos acertar, corrigir, fazer o que tem que ser feito, porque nós temos um objetivo: chegar no final celebrando. Foi isso que Davi fez. E olha o que a Bíblia diz, Atos capítulo 13, versículo 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Ele só morreu depois de cumprir todo o propósito de Deus. Todo o propósito. Quem pode dizer amém? Ele concluiu a sua maratona, concluiu a sua jornada, ele concluiu a sua corrida. Paulo declara em 2 Timóteo capítulo 4, a segunda carta de Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu para o seu filho Timóteo. São as últimas palavras. Ele começa a dizer: ó Timóteo, o tempo da minha partida está chegado, está chegando, eu estou indo, a vela está apagando, Timóteo. Mas eu quero dizer uma coisa a você: está próximo o tempo da minha partida. Timóteo, eu combati o bom combate. Timóteo, eu terminei a minha corrida, eu guardei a fé. Lembra que nós lemos no começo? Olha para os seus mentores, seus líderes, veja o fim da sua vida. Paulo está dizendo: estou completando a minha maratona. Queridos, eu quero chegar no final da minha maratona e dizer: Senhor, pela tua graça, eu consegui completar, com a tua ajuda, com a minha esposa ao meu lado, os nossos filhos servindo ao Senhor, uma igreja maravilhosa que o Senhor nos deu para pastorear, para te servir juntos. Nós estamos chegando no final, celebrando o Senhor, e o teu nome está sendo honrado. Esse é o plano de Deus para você.
Eu não estou falando, porque a gente pode pensar assim, tá, então você está dizendo que, não é? A gente tem que chegar e vencer. Eu não estou, a minha perspectiva nessa noite não diz respeito a chegar em primeiro lugar. Eu não estou falando sobre competição entre nós, quem vai chegar primeiro. A gente logo pensa, maratona, quem vai, pastor, eu quero chegar na frente. Eu não sei quanto a você, eu sou muito competitivo. Eu não sei, até quando eu era pequeno, a Mônica dizia, jogando bola com o Pedro, com o André, não é? A Mônica dizia, deixa eles ganharem uma pelo menos, né? Porque até ensinando os meninos a jogar futebol, eles começavam a ganhar. Não, agora, aí não, né? Outro dia a gente estava jogando biribol ali, né, pastor Eduardo? Começamos brincando, tá? Né? Até o segundo, terceiro ponto, vai uma brincadeirinha, somos irmãos em Cristo, amém, aleluia. Daqui a pouco, meu irmão, começou a perder, cara. Vem aquele negócio, né, Eduardo? Porque tem um negócio de competição. Mas o que eu estou trazendo para vocês aqui não tem a ver com chegar primeiro, e segundo, terceiro. É completar o que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. Você não está competindo com ninguém. Você está se superando. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Deixa eu tentar ilustrar para você. Eu vou concluir com essas ilustrações. Quero ler para você aqui. Quero te mostrar 3 fotos. O primeiro de baixo ali, não sei quantos de vocês conhecem, dá para ver direitinho ali, está meio embaçado. O nome desse atleta, John Stephen sei lá, da Tanzânia. Essa foto foi tirada nas Olimpíadas de 1968, no México. Deixa eu ler para você o que aconteceu. John Stephen, da Tanzânia, chegou em último lugar na maratona. No início da prova, teve uma queda e correu a maior parte do percurso de 42 quilômetros com uma perna enfaixada e sangrando. Devido às dores, ele chegou mais de 1 hora após o primeiro colocado e cerca de 20 minutos mais devagar do que o último competidor. Mais tarde, quando foi perguntado por que ele não tinha desistido da corrida, ele respondeu, ele pareceu perplexo e respondeu simplesmente essa frase: eu acho que vocês não entenderam. O meu país, a Tanzânia, me enviou a esta Olimpíada. Não me enviou apenas para começar a corrida. Eu fui enviado para completar a prova. Estou aqui representando a minha nação. A segunda foto, você deve conhecer, Gabrielle Anderson, Olimpíadas de 1984, em Los Angeles. Completamente desidratada e desorientada pelo esforço no calor, além de estar com uma forte cãibra na perna esquerda, a maratonista cambaleou nos últimos 200 metros da maratona, levando 10 minutos para completar 200 metros, até cair desacordada nos braços dos médicos sobre a linha de chegada. Após a prova, ela disse aos jornalistas que queria terminar o percurso, pois sabia que essa seria a sua última oportunidade olímpica, devido aos seus 39 anos de idade. A briga não era pelo pódio. Gabrielle Anderson chegou em 33º lugar entre 44 competidores, mas foi aplaudida de pé por milhares de pessoas que estavam no estádio e por milhões de pessoas que estavam assistindo. Ela foi mais aplaudida do que todos aqueles que chegaram em primeiro, segundo e terceiro lugar. Quem se lembra dessa cena? O estádio inteiro ficando em pé, torcendo por ela. Tinha ali um médico, um paramédico, né, segurando, né, vendo se ela ia cair, e ela olhando para a linha de chegada. E ela foi cambaleando e chegou no final. Todo mundo ficou em pé para aplaudir essa mulher. Agora, ninguém fala de quem ganhou o primeiro lugar. Todo mundo só fala dela, porque ela chegou no final. Quantos entendem que Deus está falando com você nessa noite? O último exemplo, esse cara aqui, não vou nem tentar falar o nome dele, do Quênia. Maratona de Austin, nos Estados Unidos, agora em 2015. A queniana, fulana de tal aí, de 29 anos, terminou os 42 quilômetros da prova engatinhando. Ao brigar por um lugar no pódio, já nos
metros finais da prova, atleta atingiu os limites do seu corpo físico e caiu. A organização da maratona providenciou uma cadeira de rodas, vocês estão vendo ali na foto, mas a queniana recusou o auxílio e, engatinhando, com o olhar fixo na linha de chegada, ela continuou o percurso de joelhos. Caso ela tivesse aceitado ajuda, teria sido desclassificada. Os últimos 50 metros da maratona foram percorridos pela guerreira ao lado de voluntários da prova. O seu esforço rendeu a ela o 3º lugar no pódio. Depois de concluir a prova, ela disse: quando começamos a correr, temos de ir até o fim. Aplauda, aplauda o Senhor, aplauda, mais. Porque Deus está chamando você para ir até o fim. Aplauda, aplauda mais. Aplauda. Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus, que você vai transcender, você vai se superar com a graça de Deus. Com a graça de Deus. E você vai chegar até o final. E quando isso acontecer, o nome do Senhor Jesus será glorificado. Sabe, o diabo sabe de tudo isso, queridos. Ele está empenhado em destruir, em fazer com que essa trajetória seja interrompida. Alguns são cortados antes da hora, alguns até chegam, até fazem alguma coisa, mas Deus quer que você faça tudo aquilo que está escrito sobre a tua vida. Como é que isso vai acontecer? Depende de você. A graça dele está disponível, a unção dele está disponível sobre a tua vida. Se você deseja completar a tua carreira, fica em pé, jovem, comigo. Fica em pé, você que está aqui embaixo. Aleluia, Senhor. Quero cantar uma canção com você. Se você está abraçado com alguém, desabraça. Se você está com as mãos no bolso, tira as mãos dos bolsos, né? Se você deu a mão para alguém, libera essa pessoa. É você e Deus. É você e Deus. Você vai conversar com Deus agora. Sabe de uma coisa? Às vezes nós caminhamos com Deus porque tem uma outra pessoa caminhando, não é? A igreja é boa para os meus filhos, é boa para minha esposa. É um lugar bacana, é um lugar legal. Não, a igreja tem que ser boa para você, meu irmão. É você que Deus está chamando. Deus está convidando essa juventude aqui para ter encontros diários com Ele, com a sua presença. Deus está convidando vocês, jovens. Deus vai fazer alguma coisa tremendamente incrível por meio de você, se você se colocar nas mãos dEle. Eu profetizo sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você vai completar a sua carreira. Você vai completar a sua carreira. Você vai completar essa maratona. Em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos. Conversa com Deus. Conversa com Deus. Vamos parar de brincar com o unção do Senhor. Não tem como, queridos, viver na casa de Deus e ao mesmo tempo tentar desfrutar dos prazeres que estão lá fora. Você tem que fazer uma escolha. Faça uma escolha nessa noite. Eu quero ouvir tua voz, quero ouvir teu clamor. Senhor, eu vou chegar lá, eu vou completar. Põe a tua mão direita no seu coração. Diga: Senhor, me ajuda, me capacita, Senhor. Faz, querido, levanta um clamor agora. Maridos, esposas, jovens, levantem um clamor agora, em nome do Senhor Jesus. Deus tem escrito coisas sobre você tremendas que não aconteceram ainda. Tem muito.
O melhor de Deus está à sua frente. Mas você está correndo uma maratona, meu querido. Não se esqueça disso. Mantenha o seu ritmo. Oh, Deus está gerando perseverança no coração de alguns de vocês agora. Mantenha o seu ritmo, mantenha a sua disciplina, mantenha o seu coração no lugar certo. Olha para o Senhor Jesus, focaliza o Senhor.